Uai, Taurus, é você que vai apresentar o vídeo? Não sou eu, não? Testa aí, rapaz. Essa cadeira é minha. Esse aqui é o Taurus, o novo futuro guardião aqui do sítio Pai do Mato. Quem acompanha os vídeos aqui do meio de sobrevivência sabe que eu tenho um casal de cães de fila brasileiro adultos. Esse filhotinho aqui veio para reforçar a guarda, para aumentar minha matilha. Nesse vídeo eu quero falar das razões, dos motivos para a escolha do cão de fila brasileiro, porque eu acho esta a melhor raça para se usar aqui no Brasil para a guarda, principalmente em propriedades rurais. Vou fazer uma breve comparação do fila com outras raças que eu já criei, como por exemplo o pastor alemão e o Doberman. Vou apresentar dicas de como escolher um filhote, como cuidar, fazer o manejo dele, canil, alimentação, água, controle de pragas, como você deve treinar e educar esse cão para ele exercer suas funções. E no final, eu vou tecer alguns comentários sobre a importância dos cães para a segurança e para o sobrevivencialismo. Boas-vindas, meu nome é Daniel e este é o Meio de Sobrevivência. Para falar dos motivos e das razões da escolha do cão de fila brasileiro, eu preciso primeiro falar um pouco da história desta raça. A partir dela, você consegue tirar essas características que são tão úteis. Os colonizadores trouxeram para a América cães, assim como outros animais domésticos. E esses cães, naquela época, tinham três funções básicas: a guarda, a proteção e o manejo de rebanhos, principalmente rebanhos de bovinos, e secundariamente eles também eram utilizados para a caça. Começaram a ser trazidos conforme a maioria dos relatos históricos do século XVII. E esses cães, então, são os antepassados do cão de fila brasileiro. E ao longo de séculos, esses cães acompanharam os colonizadores na conquista do território nacional, não somente no Brasil, mas também em outros países da América Latina. Existem vários relatos históricos sobre esses cães, mas eu vou citar apenas um, que eu acho inclusive é o mais legal, é o mais importante. No ano de 1865, em um batalhão no Rio de Janeiro, apareceu um cão de rua, um cão enorme, todo mal cuidado, e os soldados foram fazendo amizade com ele. Deram a comida, trataram, deram um banho, e ele foi ficando por aí. Colocaram o nome dele de Brutus, porque era um cão bem grande. E o Brutus ficou por ali no quartel e foi adotado pelos soldados. Só que esse batalhão foi destacado para a Guerra do Paraguai. Eles amarraram o cão no quartel, acorrentaram ele e saíram para embarcar para a guerra. E os relatos dizem que ele arrebentou a corrente e foi junto com os soldados. Chegando para embarcar, eles perguntaram para o comandante: e aí, o que a gente faz com o Brutus? E o comandante falou: o Brutus faz o que ele quiser, se ele quiser ir, ele vai. E ele foi para a Guerra do Paraguai. E os relatos dizem que lá ele lutou bravamente. Ele era usado para socorrer soldados
no campo de batalha para levar e trazer mantimentos. Inclusive, ele protegia esses soldados feridos. Inclusive, o Brutus tomou um tiro aqui na altura do ombro. Essa ferida, durante a guerra, ela não sarava, apesar dos soldados cuidavam e tal, mas ela não sarava. Mas mesmo assim, o Brutus sobreviveu junto com vários soldados e eles voltaram para o batalhão no Rio de Janeiro. E lá eles conseguiram curar essa ferida. Acontece que o Brutus morreu envenenado por uma prática que era bem comum na época para você se livrar de cães de rua. Como ele saía andando pelo Rio de Janeiro, ele comeu uma bola de carne com veneno. E este cão, ele está hoje empalhado em um museu do Rio de Janeiro. E se você quer entender mais sobre a história, se você procurar na internet, você vai achar este relato completo dos militares. No canal Chácara Teramoto, que é um canal dedicado para a raça fila brasileiro, o Henrique trabalha bastante a história dos cães. Ele inclusive tem um livro publicado que é bem interessante. Se você quiser entender e compreender mais da raça, seria uma ótima fonte o canal Chácara Teramoto. E nesses cães foram fixadas essas características. Eram cães grandes, fortes, que eram utilizados basicamente para essas três funções: guarda e proteção, obviamente, o manejo com o rebanho. Na época você não tinha cerca e o gado era muito mais bravo do que ele é hoje. Então, quando uma res se desgarrava, os filas brasileiros eram responsáveis por trazê-la de volta. Inclusive, eles protegiam esses rebanhos, imagina nessa época antiga, sem cercas, inclusive de animais selvagens, principalmente da onça. Um dos nomes que era dado para esses cães era onceiro ou cabeçudo boiadeiro, além do fila nacional ou fila brasileiro. Por que então que o fila é o cão mais apto para se usar no Brasil? Ele foi desenvolvido aqui em terrenos rurais e silvestres brasileiros. O desenvolvimento da raça contou muito com a seleção natural, já que na época os cães que eram doentes não sobreviviam, os cães que não eram aptos para o trabalho também não sobreviviam. E ao longo de séculos, essa seleção contava, claro, com a decisão de humanos, mas também contava bastante com a seleção natural. E a principal característica do fila brasileiro, para mim, é a rusticidade, justamente porque ele é descendente desses cães antigos que foram criados basicamente na larga. Na década de 1940, por aí, pessoas em grandes cidades começaram a buscar esses cães em fazendas. Começaram a desenvolver um plantel. Um advogado da época, Paulo Santos Cruz, com mais outros, foi aí um dos principais que fizeram essa atividade. Buscavam os cães nas fazendas, selecionavam, criaram um plantel, escreveram um padrão e registraram a raça. O fila brasileiro foi a primeira raça a ser registrada no Brasil com o êxodo rural. A maioria das pessoas vivendo em cidades, esses cães que foram trazidos para as cidades para serem selecionados, eles começaram evidentemente a perder essas características, já que na cidade eles não poderiam exercer aquelas atividades e não poderiam mais serem selecionados a partir delas. E a seleção passou a ser bastante estética, apenas pelo fenótipo, cor, tipo de proporção de corpo, cabeça, pelagem, orelhas. Isso, claro,
acabou diluindo bastante essas características. Mas até hoje no Brasil existem cães em fazendas exercendo estas funções. E quando eu vou escolher um filhote, o que eu busco é um descendente de cães que moram, vivem e trabalham na zona rural. Justamente porque esses cães se demonstram, então, os seus antepassados rústicos para as atividades e para as condições duras do campo. E eles continuam exercendo, pelo menos, a função de guarda, não só das pessoas, como eu falei, mas de animais domésticos. E nessas propriedades você consegue achar cães que têm essas características antigas. Então, quando eu fui escolher esse cãozinho, para de brigar vocês dois, vem aqui. Quando eu fui escolher esse filhote, eu busquei então ninhadas que nasceram em chácaras, sítios, fazendas. Olhei vários e acabei selecionando esse daqui. Aí eu vou contar como que foi a história, para vocês entenderem quais são os critérios que eu uso para selecionar um filhote. Eu cheguei na chácara onde estava a ninhada e os cães viviam todos soltos, estavam todos soltos. Lá, para te falar a verdade, eu nem cheguei a ver um canil. Quando eu cheguei na porteira, os adultos vieram me recepcionar. O macho veio na frente, bateu no portão, latiu, eu vi que ele me estranhou bastante. A fêmea veio atrás e parou uns 3 metros da porteira, mas também ficou latindo, ficou mostrando os dentes, ficou me intimidando para que eu não entrasse. E por que a fêmea não veio até o portão? Porque ela estava com a ninhada. E logo que ela veio na frente, alguns cães, alguns filhotes vieram juntos. E aí quando eles vieram, ela deu um sinal, eles pararam atrás dela, ela ficou protegendo eles. E 3 deles ficaram latindo, rosnando. Ou seja, eles identificaram que os pais foram até o portão para fazer a guarda e 3 deles acompanharam. Eu queria selecionar um macho e nessa ninhada existiam 6 machos. 3 deles vieram com os pais para o portão, já bastante novinhos, 70 e poucos dias, já fazendo aquele primeiro trabalho de guarda, indo identificar a ameaça, rosnando, latindo, e não demonstravam medo do estranho. Os outros 3 machos não vieram. Um deles é porque ele era medroso mesmo. O tempo todo que eu fiquei lá, ele não chegou perto de mim nem um pouco. Eu estralava o dedo, chamava ele, batia a palma, ele corria. Os outros 2, que não vieram com os pais, me dar a recepção de boas-vindas, um era grande demais. E ele, o tempo todo que eu fiquei lá, ele ficou deitado, dormindo. E o outro era muito pequeno, muito mirradinho. Então, quando eu vou escolher um filhote, eu uso esse critério. Eu excluo o maior ou os maiores e excluo o menor ou os menores. Eu gosto de escolher entre os médios. O fila brasileiro é um cão grande, mas se ele for grande demais, ele acaba perdendo bastante funcionalidade e acaba tendo mais problemas de saúde. Eu tenho um macho aqui em casa que ele tem em torno de 70 quilos. Inclusive eu já mostrei ele em 2 vídeos. Eu vou deixar aqui o link desses vídeos na descrição. O primeiro eu falo das 10 características que fazem do fila o melhor cão para sobrevivência. E o segundo eu falo de como eu cuido da proteção da minha propriedade em camadas e como os cães são parte fundamental desse sistema. E o Tupã, esse macho que eu tenho aqui, ele foi o maior fila que eu já criei. E realmente, eu acho o tamanho dele
bem exagerada. A fêmea já tem em torno de 50 quilos, o que eu acharia aí o tamanho ideal. Então chegou na ninhada, eu sempre escolho aqueles cães que são médios. Então eu cheguei, tinha 6 machos, eu eliminei 3. O grandão, paçongão, que ficava só deitado dormindo, provavelmente porque comia demais. O mais mirradinho, o mais fraquinho, que também ficou deitado dormindo e nem se levantou. E aquele que eu achei que era medroso. Uma coisa que é muito interessante para vocês entenderem entre cães, é que numa mesma ninhada, como são vários filhotes, essa ninhada, por exemplo, ao todo foram 14 filhotes. Em uma ninhada de cães, você vai ter cão de todos os jeitos. Você vai ter o bom, você vai ter o médio e você vai ter o ruim. Você vai ter o grande, você vai ter o médio, você vai ter o pequeno. Você vai ter aquele que é mais saudável, aquele que tem uma saúde razoável e aquele, muitas vezes, que é bem fraquinho e bem doente. Então, quando você vai naquele meio termo, a possibilidade de você acertar é bem maior. Então, ficaram 3 cães para escolher, esses 3 que eram mais corajosos e que tinham esse tamanho médio. Aí eu comecei a fazer exercícios para selecioná-los. Peguei um pequeno galho, ficava batendo no chão, ficava chamando a atenção deles. E o que você quer com isso? Que o cão acompanhe o movimento. A maior vantagem que você tem em ter um cão para a guarda e para a sobrevivência são os sentidos do animal. O faro, a visão que não é muito boa, mas é uma visão diferente da visão humana, a audição. E para isso você precisa verificar se o cão tem todos esses sentidos regulares, se não tem nenhum problema. Então você faz estímulos sonoros para ver se ele escuta, você se afasta, assovia de longe, chama de longe, bate palma. Você testa a visão para ver se ele está acompanhando movimentos. O faro é bem mais difícil, né, de você testar. Mas aí, enquanto eu fazia esses testes, um desses 3 cães que eu estava selecionando, ele começou a brigar com os irmãozinhos. E eu vi que ele não brigava só com esses outros 2 que estavam ali brincando comigo. Ele encheu o saco dos que estavam deitados, ele ia bater no menorzinho, bater no grandão. Ele pegou um desses cãezinhos que estava aqui brincando comigo e também deu uma surra assim, coisa de filhote. Só que quando ele chegou no Taurus, ele encontrou resistência. E o Taurus não aceitou desaforo. E encarou ele, apesar de ser um pouco menor. Eu não gosto do cão que briga com outros animais, principalmente com outros cães. É um pesadelo você ter um cão que não aceita outros cães, principalmente se você quer ter uma matilha. Uma das características do fila brasileiro é essa, que ele é um cão bom de matilha. Claro, isso aqui é uma generalização, nem todos serão, mas a maioria sim. Inclusive esse filhote que eu também descartei, ele era muito brigão. E eu geralmente não escolho esse tipo de filhote. Os 2 que sobraram, eu tive um que afinou quando o brigão, o bullying, veio encher o saco dele e acabou dominando ele. E eu também descartei. E o Taurus foi aquele que encarou o bullying e não levou o desaforo para casa. Então ele foi o que foi da porta acompanhar os pais na guarda. Ele era o mais ativo, o mais esperto e não levava desaforo para casa, apesar de não ser o cão brigão. Ele poderia muito bem ser um alfa, mas não é daqueles cães que fica o tempo todo tentando provar a sua dominância. Agora eu vou fazer uma comparação do fila brasileiro com outras raças de cães que eu já criei. Já criei pastores alemães, Dobermans, dog alemão, boxer e o Bull Terrier. Os pastores alemães têm um grande problema para mim, que é o pelo. Ele tem um pelo muito volumoso que dá muito trabalho. Principalmente na roça, que lá vira um dreadlock.
O cão, geralmente, quando ele tem um pelo muito volumoso, o pelo serve como proteção. Mas no clima do Brasil, o cão passa muito calor. É mais fácil ter pulga, mais fácil ter carrapato. Além disso, essa proteção do pelo acaba tornando, muitas vezes, a pele do cão mais frágil. Então eu achei o pastor alemão bem mais frágil que o fila brasileiro. Não só fisicamente, não só pela resistência à dor, por exemplo, mas também mais frágil do ponto de vista da saúde. É um cão que pega mais parasitas e é um cão que fica mais doente. Mas o grande problema, para mim, do pastor alemão é o drive, é o impulso de caça muito alto. É um cão que tem uma energia muito alta. Um cão ágil, muito difícil de você cercar, principalmente em zona rural. Você vai sair, deixar os cães soltos, e pelo menos os 2 pastores alemães que eu tive, eles fugiam muito. Eles abandonavam o posto de guarda e acabavam não servindo para a função. Eu preciso que o cão fique no território fazendo a guarda da minha casa, evidentemente. Eu tive bastante problemas com os pastores alemães. Eu criei um na chácara uma vez e ele ia embora, ficava 2 dias fora. Coisa que nunca aconteceu com nenhum fila que eu já criei. Outra raça que eu tive na cidade foram Dobermans. Eu já tive 2 também. Os Dobermans, eu acho eles inclusive melhores para a guarda que o pastor alemão. Eles, assim como o fila, eles não gostam de estranhos, são cães bem mais sérios. Mas um problema que eu vi com os Dobermans também é a saúde. Enquanto eu tenho cães de fila aqui em casa com mais de 10 anos de idade e ainda com bastante saúde, eu não consegui verificar isso nos Dobermans. Eles acabaram vivendo em torno de 5, 6 anos. Além também de serem cães com energia muito alta, com drive de caça muito alto. Na zona rural, isso vira um problema. Um desses Dobermans, por exemplo, estava reformando lá em casa, na cidade, na época, e ele queria matar os pedreiros. E os pedreiros ficavam com medo dele saltar o canil, apesar de ser uma grade de 2 metros. Até porque ele saltava mesmo. Então nós pegamos esse cão, enquanto fazia a reforma, deixamos na fazenda do meu avô. Aí ele brigou com todos os outros cães, até porque não era acostumado. Meu avô criava filas brasileiros na fazenda. E ele incomodava muito os animais domésticos. Ele matou galinha, ele corria atrás do gado, ele mordiscava, machucava o gado. Ele colou na cara de um porco uma vez. Então, claro, ele não era acostumado, ele não foi criado em fazenda junto com outros animais. Mas eu já tive experiência com fila de pegar de casa na cidade, levar para a chácara, e ele no primeiro dia ele já estava mais acostumado com os animais, os outros animais domésticos. Essa é uma característica muito interessante do fila brasileiro. O Boxer e o Bull Terrier, eles são cães de origem de combate. São cães que têm uma dificuldade muito grande de adaptar com outros cães, eles brigam muito. É impressionante. Isso está na característica do cão. Claro, você pode treinar, mas é bem mais difícil. Somente para gente que não usa esse treinamento especializado, mora na roça, e nós mesmos é que temos que fazer a educação do cão. Então o fila brasileiro eu acho muito mais tranquilo para você ter vários cães. Questão de briga, eu nem separo a briga dos filas, eu deixo eles se acertarem, eles não se machucam.
Diferente do Boxer e do Bull Terrier. Se você deixar brigar, pelo menos os exemplares que eu tive, vai dar morte. Isso é o caso do Pitbull, isso é o caso do Dogo Argentino, esse é o caso do Presa Canário. São cães que para mim não servem porque tem essa característica de combate muito acentuada. Demanda um treinamento especializado para você amenizar essa característica. Você controla um cão, você educa um cão através de território, comida e água. Para você controlar o território, uma dica é você, mesmo que tenha, assim como eu, um território bem maior, você cercar um território menor, aquele da sede, para impedir que o cachorro saia perseguindo alguma coisa, perseguindo algum animal ou mesmo perseguindo alguma pessoa. Então fiz um alambrado, como vocês podem observar, numa área de 1.035 metros quadrados. Onde fica a minha casa é onde fica tudo que eu tenho de valor. Dessa forma, eu deixo bem caracterizado qual é o território que o cão vai guardar. E eles sempre estão aqui na sede, sempre cumprindo a sua função. Além disso, esse alambrado evita que outros animais domésticos ou animais selvagens entrem dentro do seu território. Você acaba tendo atrito aí com os seus cães. Aí você pode observar que eu tenho uma espécie de viga baldrame em toda a cerca, justamente para o cão não cavar e não conseguir sair. E eles cavam bastante. Aqui é um cantinho onde os adultos cavaram. Aí de tarde aqui tem uma sombra e eles ficam por aqui. E você consegue observar lá a viga, impede que ele abra um buraco e consiga sair do outro lado. E uma coisa muito importante é que o cão precisa ter o território dele, precisa ter o canil dele. Então eu segui o mesmo princípio. Eu fiz um alambrado em torno do canil. Esse alambrado tem 1,60 m, esses cães não saltam, mesmo que eles dessem conta. Fiz um portão de aço reforçado, porque o cão concentra, como o portão é entrada e saída, ele concentra o peso, ele pula quando chega gente. É bom você ter um portão de aço bem reforçado. É muito mais reforçado que a tela, mas eles não botam tanta pressão na tela. Esse canil aqui tem 6x6. Então ele tem em torno aí de 36, 38 metros quadrados. Então aqui tem uma vegetação rasteira, uma grama. A casinha foi feita de blocos de concreto, assim como foi toda a minha casa. Eu coloquei alguns caibros, madeiramento e essas telhas bem baratinhas em PVC, bem leves. E aqui dentro é importante você fazer também um contrapiso para ficar mais fácil de limpar. Eu coloquei aqui um compensado que eu cortei exatamente do tamanho do canil. Você pode observar, calma, Taurus, eu estou filmando aqui. Você pode observar que ele tem aqueles pés de cama. Então eu furei, meti a furadeira, aqueles pés de rosquear. É interessante porque não apodrece, não mofa. Esses compensados navais, eles duram bastante. A estrutura fica mais fácil de você tirar para conseguir fazer a limpeza. E o que eu descobri por acaso foi esse tapete aqui. Eu descobri que os cães adoram deitar sobre ele. Eu coloquei um na porta da minha casa, na varanda. Meus cães brigam para ver quem vai deitar em cima daquele tapete. Eu comprei um pedaço e coloquei aqui. O interessante é que, além de fazer o isolamento, são cães grandes e pesados e acabam tendo muitos calos se ele dormir sobre um piso muito duro. Isso aqui traz um conforto extra. Isso aqui é um tapete emborrachado,
ou seja, de material sintético, ele também é muito fácil de lavar, muito fácil de higienizar. E o canil é muito importante. Toda vez que seu cão fizer algo que você não goste, você quiser educá-lo, você prende o seu cão. É assim que você controla território, é assim que você controla a educação dele. Eu não uso violência, obviamente, para educar o cachorro. Eu brigo com ele, dando com ele e prendo. E ele acaba entendendo, 2 ou 3 vezes, ele entende que não é para fazer aquilo mais. Eu também não uso estímulos alimentares, ou presentinhos, ou coisa do tipo. Eu uso apenas o canil. Sobre o cuidado básico com o cão, é importante você saber que você sempre tem que deixar água fresca. Muita água fresca, sempre limpa. E alimentação, meus cães comem, juntamente com a ração, a alimentação mais natural, principalmente carne, ossos e ovos. Eles comem os ovos com casca e tudo. Eu não dou apenas a comida natural, porque às vezes eu tenho que sair, tenho que deixar os cães, tenho que deixar a alimentação para eles. E a vantagem da ração é que ela é seca. E ela pode ficar ali de um dia para o outro, sem estragar. O que você não consegue com alimentação natural. Se você cortar a ração 100%, o cão acaba rejeitando a ração com o tempo. Claro, você também faria isso. Se você tiver ração ou comida natural, você vai na comida natural. Então, sempre 1 ou 2 vezes por semana eu coloco para eles apenas a ração, para eles não desacostumarem a comer a ração pura. Eu noto que os cães ficam com pelo mais bonito, ficam mais saudáveis, adoecem menos, inclusive pegam menos parasitas. E qual a importância dos cães para a sobrevivência? No meu livro, O Básico para Não Ser uma Presa Fácil, eu tenho um artigo que fala sobre a domesticação de animais e plantas e a importância para a sobrevivência. Mas de todos os animais de trabalho, eu acho mais importante é o cão. E para escolher um cão para a sobrevivência, principalmente para homestead, para a autossuficiência no campo, é interessante você ter um cão que é chamado, na gringa em inglês, de Livestock Guardians. São cães de guarda de estoque vivo, de animais. E essa é a grande vantagem que eu vejo do fila brasileiro comparado com outras raças de cães de guarda. Eles têm isso nato. Eles são cães que protegem não somente o território, mas todas as pessoas e todos os animais que convivem neste território. E além disso, como eu disse em outros vídeos, você usa os sentidos dos cães. Você consegue ampliar a sua consciência situacional, a sua percepção ambiental, justamente porque os cães projetam no território os seus sentidos, que são muito mais apurados do que o do ser humano. Então, eu basicamente sei o que está acontecendo no meu entorno. Eu estou fazendo esse vídeo aqui e os cães estão todos calados. Eu sei que num raio de 100 metros desse perímetro que eu fiz aqui, de alambrado, não está acontecendo nada. Não tem ninguém me espreitando, não tem nenhum animal passando, porque se tivesse, eles estariam avisando. Quando eu chego aqui na roça, principalmente à noite, a primeira coisa que eu faço é observar meus cães, e isso funcionava também na cidade. E pelo comportamento deles, eu sei que está tudo bem. Eu sei que não tem ninguém aqui dentro. Eu sei que a casa não foi invadida. Eu sei até se alguma coisa, teve algum acidente, alguma coisa, porque quando acontece alguma coisa diferente, os cães ficam também diferentes. Se você
Conseguir ter essa relação forte com o cão, entrar em sintonia com ele, é muito importante para você aproveitar os sentidos deles. É como se você tivesse um vislumbre, uma interpretação do ambiente à sua volta, a partir do ponto de vista de outra espécie, já que os cães, eles aprenderam a entender o ser humano e o ser humano também aprendeu a entender os cães, inclusive a linguagem corporal. Então eu, por exemplo, não me vejo morando na zona rural ou mesmo em zona urbana sem ter um cão de guarda. Claro que na zona urbana é bem mais difícil. O Fila é um cão bem grande, ele precisa de bastante espaço. Talvez para a zona urbana o Doberman seja melhor, ou talvez o pastor belga Malinois, já que é praticamente um pastor alemão, eles são bem parecidos, só que ele tem um pelo menor. Mas, mesmo que eu não conseguisse ter um cão grande de guarda, eu teria um pequeno cão, nem que for um caramelo que você adota da rua. Justamente porque o cão vai prever situações, vai te avisar antes, para você ter tempo de tomar providências relacionadas à segurança da sua casa. Aqui na página do canal, eu tenho livros e artigos disponíveis, todos na área do sobrevivencialismo. Inclusive, eu tenho um artigo sobre o cão de fila brasileiro e como ele é ideal para a sobrevivência no campo. Se você tiver interesse de conferir, é um artigo de mais de 80 páginas, com várias fotos. Aí eu conto toda a história que eu tive ao longo do tempo, com vários cães, desde a infância até hoje. E ali eu consigo fundamentar melhor porque o fila brasileiro é o cão mais apto para o uso na sobrevivência no campo. Eu abri recentemente o clube de membros do canal. Quero agradecer bastante as pessoas que aderiram a esse projeto. Quero agradecer também especialmente os leitores dos meus livros e artigos. E são essas pessoas que contribuem e são fundamentais para a continuidade do meu trabalho. Meu nome é Daniel. Este é o Meio de Sobrevivência. Agradeço a sua atenção até aqui e, como sempre, não se esqueça, você não precisa ser predador do topo da cadeia alimentar, mas você também não precisa ser uma presa fácil.